Você já tentou conversar com alguém e, enquanto falava, percebeu que a pessoa não estava realmente prestando atenção? Ela olhava para você, talvez até balançasse a cabeça, demonstrando concordância. Mas, antes mesmo de você terminar, ela interrompia e começava a falar. Naquele momento, você percebeu que aquela pessoa não estava tentando compreender o que você dizia. Ela estava apenas esperando a vez dela de responder. E sabe, talvez você já tenha feito isso também. Enquanto a outra pessoa fala, você prepara argumentos, organiza uma defesa, procura uma falha no raciocínio dela, pensa em uma experiência parecida que aconteceu com você, ou simplesmente espera uma pequena pausa para assumir o controle da conversa. Mas isso não é escutar. Isso é permanecer em silêncio enquanto prepara uma resposta. E existe uma diferença enorme entre escutar para compreender e escutar apenas para responder. Quando escutamos para responder, nossa preocupação principal não é entender o que a outra pessoa está sentindo, é defender nosso ponto de vista, é provar que estamos certos, é justificar nossas atitudes, é vencer a discussão. Mas quando escutamos para compreender, entramos na conversa com outra postura. Em vez de pensarmos o que eu vou responder, começamos a pensar o que essa pessoa está tentando me dizer. Por que isso é tão importante para ela? Será que existe alguma coisa que eu ainda não entendi? Será que por trás dessas palavras existe uma frustração, um medo ou uma necessidade que ela não conseguiu expressar? Escutar para compreender não significa concordar com tudo. Você pode compreender alguém e ainda assim discordar dessa pessoa. Compreender não é abandonar suas convicções. Não é aceitar comportamentos errados. Não é permitir que alguém desrespeite você. Compreender é simplesmente fazer o esforço de enxergar a situação pela perspectiva do outro antes de apresentar a sua. E isso exige maturidade. Porque falar é uma habilidade, mas escutar é uma disciplina. Pense em uma situação dentro do ambiente de trabalho. Um colaborador procura o líder e diz: eu estou me sentindo sobrecarregado. O líder que escuta apenas para responder pode dizer: sobrecarregado? Todo mundo aqui está sobrecarregado. Você precisa aprender a administrar melhor o seu tempo. Na minha época, eu fazia muito mais e não reclamava. Perceba que o líder respondeu rapidamente, mas ele não tentou compreender. Não perguntou quais atividades estavam consumindo mais tempo. Não procurou saber se existiam prioridades conflitantes. Não verificou se o colaborador estava recebendo demandas de várias pessoas. Não tentou descobrir se o problema era falta de organização, falta de recursos ou excesso de trabalho. Ele apenas respondeu. E naquele momento o colaborador entendeu uma coisa: não adianta conversar com esse líder. Depois disso, ele pode até continuar trabalhando, mas dificilmente voltará a falar sobre o que está acontecendo. E esse é um dos maiores problemas de um líder que não sabe escutar. A equipe não para de ter problemas, ela apenas para de contar os problemas ao líder. Os erros começam a ser escondidos, as dúvidas deixam de ser apresentadas, as sugestões desaparecem, os conflitos continuam existindo, mas acontecem nos corredores. E o líder começa a acreditar que está tudo bem, quando na verdade as pessoas apenas desistiram de conversar com ele. Muitos líderes dizem: a porta da minha sala está sempre aberta. Mas não adianta manter a porta da sala aberta se a sua postura fecha qualquer possibilidade de diálogo. Não adianta dizer que está disposto a ouvir quando interrompe constantemente, quando olha para o celular durante a conversa, quando diminui o sentimento da outra pessoa, quando transforma qualquer crítica em uma afronta pessoal, quando responde com ironia, quando sempre tem uma justificativa pronta. Às vezes, a pessoa entrou pela porta aberta, mas encontrou uma mente completamente fechada. E esse problema não acontece somente nas empresas. Acontece dentro de casa, no casamento, na relação entre pais e filhos, nas amizades, na igreja,
Quantos conflitos poderiam ser evitados se as pessoas realmente escutassem umas às outras? Às vezes, o marido não escuta a esposa porque acredita que já sabe o que ela vai dizer. Os pais não escutam os filhos porque consideram seus problemas pequenos demais. O líder não escuta seus liderados porque acredita que sua experiência já lhe ensinou tudo. O amigo não escuta porque transforma a conversa em uma competição para descobrir quem sofreu mais. A pessoa diz: eu estou passando por um momento difícil. E imediatamente alguém responde: difícil mesmo foi o que eu passei. Pronto. A conversa deixou de ser sobre a dor daquela pessoa e passou a ser sobre você. Isso parece acolhimento, mas muitas vezes é apenas uma forma de roubar o lugar de fala do outro. Uma das maiores demonstrações de respeito que podemos oferecer a alguém é a nossa atenção. Quando você escuta verdadeiramente, você está comunicando: o que você tem a dizer importa. Eu quero entender você. Você não precisa correr para concluir. Você pode organizar seus pensamentos. Talvez você não tenha uma solução. Talvez não saiba o que dizer. Mas nem toda pessoa que conversa com você está procurando uma resposta. Algumas precisam apenas ser ouvidas. Um erro comum é acreditar que escutar é ficar completamente calado. Não necessariamente. Quem escuta para compreender também faz perguntas, mas não perguntas para interrogar, constranger ou provar uma contradição. São perguntas para trazer clareza. Quer ver alguns exemplos? Você pode dizer: quando você fala isso, o que exatamente quer dizer? Você pode me dar um exemplo? Como essa situação afetou você? O que você esperava que eu tivesse feito? Deixa eu ver se entendi corretamente. Essa última frase é extremamente poderosa. Deixa eu ver se entendi corretamente. Depois, repita com suas próprias palavras aquilo que a pessoa explicou. Por exemplo: então você não está dizendo que não quer fazer o trabalho. Você está dizendo que recebeu duas prioridades diferentes e não sabe qual delas deve concluir primeiro. É isso? Talvez a pessoa responda: exatamente. Nesse momento, ela se sente compreendida. E somente depois de compreender é que você deve começar a construir uma resposta. Outro ponto importante é aprender a não reagir imediatamente. Quando ouvimos alguma coisa que nos incomoda, nosso corpo entra em estado de defesa. Queremos interromper, corrigir, justificar, atacar. Mas nem toda resposta precisa ser imediata. Você pode respirar, pode fazer uma pausa, pode dizer: eu preciso pensar um pouco sobre isso antes de responder. Isso não é fraqueza, isso é autocontrole. Uma resposta rápida pode demonstrar agilidade, mas uma resposta consciente demonstra maturidade. Se você deseja melhorar a sua capacidade de escutar, experimente algumas atitudes práticas. Na próxima conversa importante, deixe o celular de lado. Não interrompa. Não termine as frases da outra pessoa. Observe o tom de voz, a expressão e aquilo que talvez ela esteja tendo dificuldade de dizer. Faça pelo menos uma pergunta antes de apresentar sua opinião. Repita o que você compreendeu e somente depois responda. Pode parecer simples, mas não é fácil. Porque escutar exige que durante alguns minutos você deixe de ser o centro da conversa. Isso exige humildade para admitir que talvez não tenha compreendido tudo. Exige paciência para não oferecer uma resposta antes da hora. E exige coragem para ouvir coisas que talvez não queria ouvir. Um líder que não escuta acaba cercado por pessoas que dizem apenas aquilo que ele deseja escutar. E sabe, isso é perigoso. Quando ninguém pode questionar o líder, seus erros crescem. Quando ninguém pode apresentar uma opinião diferente, as decisões ficam mais pobres. Quando as pessoas têm medo de falar, o líder perde o contato com a realidade. Por isso, um bom líder não pergunta apenas: vocês entenderam o que eu disse? Ele também pergunta: eu compreendi o que vocês tentaram me dizer? Essa mudança parece pequena, mas transforma completamente uma conversa. No final, escutar para compreender não garante que todos os conflitos desaparecerão, mas garante que os conflitos serão tratados com mais respeito, clareza e maturidade. Você ainda poderá discordar, poderá estabelecer limites, poderá corrigir alguém,
poderá tomar decisões difíceis, mas fará tudo isso depois de ter compreendido a situação e não apenas reagido a ela. Então, na sua próxima conversa, faça um exercício. Enquanto a outra pessoa estiver falando, pare de construir sua resposta. Silencie a necessidade de se defender. Não procure imediatamente quem está certo ou errado. Pergunte a si mesmo: o que essa pessoa realmente está tentando me dizer? Talvez você descubra que o problema não era exatamente aquilo que estava sendo falado. Talvez existia uma dor por trás da reclamação, um medo por trás da resistência, uma insegurança por trás da agressividade, ou apenas alguém cansado de falar e nunca se sentir ouvido. A pergunta que fica é: você escuta para compreender ou apenas para responder? Porque quem escuta apenas para responder participa de uma discussão, mas quem escuta para compreender constrói uma conexão. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre a maneira como tem se comunicado. Inscreva-se no canal Líderes Inúteis e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!